Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 17 de novembro, 7 horas da manhã. Estamos ao vivo, 7 horas da manhã, horário de Brasília, porque muita gente acompanha este programa de vários outros lugares do mundo. Tudo bem com vocês? Este programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Para quem está chegando agora, para quem nunca nos viu por aqui, eu sou o Leandro Demori. Este é o ICL Notícias e este é o Desperta ICL, o que fazemos aqui toda manhã, Pedro Falcão. A gente lê notícia, né? Mas a gente lê notícia não igual aquele aparelhinho que você tem na sua casa que você pede para ler as notícias do dia, né? A gente dá aqui todos os dias o texto e o contexto das notícias. Então, muito obrigado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí nas nossas redes sociais. Este programa é transmitido em várias redes sociais ao mesmo tempo, né? Estamos com uma audiência muito legal na manhã aqui, sempre, ou somos líder, ou estamos em segundo, e quando a gente está em terceiro, a gente já fica bravo, tá? Então, isso estou falando assim, YouTube Brasil, tá, gente? Ao vivo, YouTube Brasil, a gente está assim, ó, lá em cima, detonando sempre, né? Muito obrigado a todo mundo que ajuda a espalhar este programa também. Então, se você está chegando por aí, deixa seu like, ative o sininho e, por favor, faça aquilo que eu peço todas as manhãs. Compartilhe este programa para que a gente possa chegar cada vez mais longe na vida das pessoas. Compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você preza, mas também pode mandar pro tio Bolsominion, né, o Pedro Falcão? Manda lá pro tio Bolsominion ficar bem brabo com você, né? Aí quando ele começar a responder, encher o seu saco, você não responda, por gentileza, né? Muito obrigado também a quem nos acompanha na TV Quirimurê, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, na TVT São Paulo, capital e grande região metropolitana, né? Duas TVs abertas, você também pode nos acompanhar, então, pela televisão. E também, muito bom dia, muito obrigado pela audiência para quem está nos ouvindo na Rádio Brasil Atual, o bom e velho radinho, porque este programa, sim, também é um programa radiofônico, né, Pedro Falcão? Eu estou eufórico, sabe por quê, Pedro Falcão? Sabe por quê? Primeiro, porque é sexta-feira, né? Então, amanhã ninguém vai trabalhar, né? Quer dizer, você vai trabalhar. Eu vou trabalhar. Pedro Falcão vai trabalhar. Pedro Falcão, aliás, a gente está tentando preparar uma surpresa no final do ano aqui. Para quem quiser, para quem fala, não, tem que botar, tem que mostrar o Pedro Falcão aí e tal, não sei o que, a gente vai, estamos pensando, a gente está organizando aqui um esquema, talvez vai rolar, né? E tal, a gente tem que pensar também no um ano de Desperta, que vai ser em março ou abril do ano que vem, né? Também estamos pensando em coisas para acontecer aqui, né? Porque a nossa cabeça não para, né? A gente nunca está contente com o que a gente tem, a gente sempre quer fazer coisa diferente. Então estamos maquinando as coisas por aí, tá bom? E tô feliz também porque ontem eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para todo mundo que está nos vendo. Ontem nós literalmente aqui no ICL, na nossa luta diária de Davi contra Golias, nós amassamos o estado de São Paulo, não o estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, né? Jamais amassaríamos o Estado do Estado de São Paulo. Sabe quem amassou o Estado de São Paulo? Quem amassou o Estado de São Paulo? Tarcísio. Tarcísio. Muito bem. Muito bem. Sabe quem tentou amassar o Estado de São Paulo e não conseguiu? O Grêmio. O Grêmio não conseguiu amassar o Estado de São Paulo, né? O Grêmio não deu. O Grêmio podia estar ali nas cabeças, Pedro Falcão. Perdeu um jogo, 1-0 para o Corinthians, na chuva, com um a mais, 80 minutos jogando com um a mais. Ai, que tristeza, não quero nem falar nisso. Mas sim, quem amassou o Estado de São Paulo foi Tarcísio. Mas ontem a gente amassou o jornal O Estado de São Paulo. Vou explicar por quê aqui, né? Amassamos merecidamente, tá bom? Aqui, gente, quem viu, aliás, ontem o ICL Notícias primeira edição, participei ao vivo ontem do estúdio em São Paulo, né? Viu que, assim, a gente amassa com classe, né? Não atacamos ninguém pessoalmente, não ofendemos a honra das pessoas, sequer nominamos as pessoas de modo pejorativo, nada disso. A gente pegou a matéria da tal da dama do tráfico e ontem, modéstia à parte, o Papi deu uma aula, e assim, tem colega jornalista que não gosta que eu faça isso. Eu não entendo por quê. Tem uma tradição no Brasil que não se fala de imprensa. Não pode falar de imprensa, né? Ué, por que não pode falar de imprensa? A imprensa está o dia inteiro dando notícia, gente. Tem notícia boa, tem notícia ruim. Cansei de dar reportagem do Estadão aqui, reportagens excelentes do Estadão. O Estadão foi o jornal que publicou as reportagens das joias do Bolsonaro. Ué, a gente não falou sobre isso aqui meses?
Parabenizamos os repórteres, o jornal, o trabalho editorial, parabéns. Agora, quando erra, a gente vai falar também. Não estamos aqui, este programa não é feito para fazer amigos, né, Pedro Falcão? Se bem que, eventualmente, a gente faz muitos amigos na audiência aí. Mas o objetivo desse programa não é fazer amigos, né? É a gente explicar as coisas, como acontecem, né? Tem dia que um jornal acerta, tem dia que erra, aquela coisa toda, né? A gente vai explicar direitinho para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então, que tem bastante coisa para falar no programa de hoje. Como sempre, risco de temporal em São Paulo, Defesa Civil alerta para ventania de até 100 km por hora. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de rajadas de vento que poderão chegar a 100 km por hora entre sexta-feira, portanto, mais conhecido como dia de hoje, e domingo, dia 19. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências a partir da frente fria que chega em São Paulo. Segundo o CGE, as rajadas de vento devem variar entre 60 e 80 km por hora, mas durante as chuvas elas poderão chegar a 100 km por hora. O clima-tempo aponta para o mesmo risco, além da possibilidade de raios e queda de granizo. Devido aos alertas, o Departamento Hidroviário do Estado reforçou a orientação para que os usuários de barcas do litoral para acompanhar a situação do transporte nos próximos dias. Então, se você mora no litoral e usa eventualmente serviço de barcas, ou eventualmente também tem um barquinho de pesca, uma lancha, uma coisa assim, um jet ski e tal, atenção nesse final de semana, tá bom? Não vai bobear. Quem conhece o mar sabe, né? Eu sou surfista profissional, já surfei, viu, Pedro Falcão? Já surfei pipeline, Achei que tu era paraquedista. Hawaii. Não, eu tenho várias vidas, né, Pedro Falcão? Eu e Eduardo Moreira, nós temos várias vidas, né? O dia que o Porchat me chamar para o programa do Porchat, que história é essa, Porchat? Eu fico brincando com o Edu, né? O Edu, no dia que ele for no programa do Porchat, ele tem que fazer uma semana ao vivo, né? Deixar só o Edu falando lá. Eduardo Moreira tem várias vidas também, várias vidas. Eu também tenho várias vidas. Numa das minhas vidas, eu já fui surfista. Não surfei, obviamente, pipeline, porque eu não sou maluco. Eu sou um péssimo surfista, aliás, né? Sim, Pedro Falcão, tem coisas que eu não faço bem, né? Tem umas duas coisas que eu não faço bem, duas. Talvez uma. Mas uma delas é surfar, não surfo bem, não. Mas eu conheço muito bem o mar e tal, surfei durante muitos anos, morando no Rio de Janeiro e tal. Então, ó, quem vai pro mar, cuide-se nesse final de semana, né? Banhistas também, fica ligado, não fica bobeando aí se o clima estiver feio. Aliás, a areia é um dos principais lugares onde é possível ter queda de raios, né? Então, fiquem de olho, não marca bobeira que final de semana em São Paulo, no litoral também, tem uma tendência forte aí de temporais com ventania. Tá bom, gente? Então é isso. A ONS aciona usinas térmicas após aumento de demanda de energia causada pelo calor. Especialista alerta sobre gastos e poluição. Claro, né? Se você vai ter que acionar, né, as usinas, claro que vai ser mais caro a energia e vai poluir, porque as termoelétricas do Brasil, muitas delas funcionam, por exemplo, a carvão, né? Carvão mineral. Um efeito da atual onda de calor é o aumento do consumo de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico acionou as usinas térmicas, das quais a gente está acostumado a ouvir falar quando os reservatórios das hidrelétricas estão em baixa, o que não é o caso agora. Desta vez, as térmicas entraram em cena por conta do aumento da demanda. A produção das usinas térmicas vinha mantendo um padrão médio em torno de 7 mil megawatts por dia. Na última segunda-feira, houve um recorde na demanda, né? E ela já aumentou cerca de 63% por conta do calor. Mais calor, as pessoas ligam mais o ar-condicionado, as pessoas ligam mais ventiladores e a demanda aumenta brutalmente. Lembrando que não estamos ainda sequer no verão. Quem acompanha o Desperta sabe, na semana passada os cientistas do tempo, do clima, já projetam que essa onda que a gente está vivendo esse ano todo, né? A gente teve recordes de temperatura de calor no meio do inverno esse ano, né? Foi realmente um ano bastante complicado em relação a isso. Estima-se que essa onda de calor com chuvas, por conta do El Niño, vai até abril. Então, possivelmente, nós vamos atravessar todo o verão com esse clima da maneira como está hoje. Então, isso aqui tende a aumentar, né? Pode interferir na conta de energia elétrica. Por quê? Lembrem que a conta de energia elétrica tem aquelas bandeiras, né? A bandeira verde, amarela e vermelha. E conforme a bandeira que está rodando ali na conta, a conta fica mais cara ou mais barata. Se tiver que acionar mais termoelétricas, o custo
de extração da energia elétrica através da queima é mais caro do que da hidrelétrica. Então, tem uma tendência também futura, eventualmente, da conta de energia ficar mais cara. Esse é um dos efeitos do efeito climático também. Focos de incêndio no Pantanal avançam e a área destruída ultrapassa 1 milhão de hectares. O Pantanal registrou mais de 3 mil focos de incêndio nos últimos 15 dias. Entre os motivos estão a falta de chuva e as altas temperaturas na região. Do alto, né, imagens do alto, se vê a linha de fogo na Transpantaneira, uma das principais vias de acesso ao Pantanal no Mato Grosso. A região abriga pousadas para turistas e também fazendas. O gado vem se aglomerando na estrada, fugindo da fumaça. Neste mês, foram registrados mais de 3 mil focos de incêndio no Pantanal. Isso representa 61% de todos os focos desse ano. A área destruída ultrapassa 1 milhão de hectares. Nós vemos que o Pantanal, principalmente na parte norte, vem sofrendo um período de seca prolongada que se estende há muitos meses e vem se agravando nos últimos meses. A vegetação está bastante estressada e a partir do momento em que há uma ignição por raio, por exemplo, né, quando pega fogo no mato por conta de uma queda de raio, isso ganha uma proporção muito grande, principalmente dentro de um período de onda de calor e temperaturas muito elevadas, que é o que está acontecendo neste momento, explica a Renata Ribonati, que faz parte do LAB, Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui uma última notícia sobre o tempo. O calor leva a Universidade Federal do Mato Grosso a suspender aulas presenciais. A onda de calor que atinge várias regiões brasileiras levou a Universidade Federal do Mato Grosso a suspender as atividades presenciais na quinta e sexta-feira nos campi de Cuiabá, Araguaia, Sinop e Várzea Grande. Segundo a direção da universidade, a decisão visa preservar a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários e foi baseada em dados científicos. Na terça-feira, Cuiabá ficou no topo da lista das cidades mais quentes do país ao registrar uma temperatura de 41,8 graus, segundo o INMET. Então, de novo, eu venho falando sobre isso quase todos os dias aqui. Os efeitos da mudança climática vão chegar cada vez mais próximos da nossa vida cotidiana, né? Então, pessoal do negacionismo climático, o pessoal que dizia que era o Jorge Soros que financiava a pesquisa para mentir que tem problema no clima, vocês também vão se pi, né, Pedro Falcão? Vai todo mundo se pi nesse negócio aí, tá bom? O vulcão lá que entrou em erupção, não vi. Uma das maiores erupções de todas, não vi. Foi no Pacífico e um cara morreu no Chile por conta do tsunami. Caraca. Eu vi no Space Today o Sérgio falando que o tsunami chegou a 30 quilômetros, ou seja, na estratosfera. Caraca. Tá? Sérgio dos Foguetes. Isso. Sérgio dos Foguetes. Vai chegar, cara, vai chegar, né? Aqui, mês passado a gente leu notícia aqui, eu tô toda hora lendo notícia aqui. Acho que é o único programa do Brasil que dedica quase todos os dias aqui a falar em emergência climática. Sério mesmo. Eu não lembro de outro que tem, assim, fora os programas especializados, claro, mas digamos assim, de notícia geral, a gente tá todo dia falando aqui. Já falei de produtor de laranja que vai ficar sem ver laranja no pé esse ano. Por quê? Porque teve a floração dos laranjais no meio do inverno. E depois esfriou de novo, as florezinhas pequenininhas da laranjeira, para quem já viu, né, uma florzinha desse tamanho, caíram. E aí, vai florescer de novo? Não vai florescer de novo? Gente, vai desequilibrar tudo. Vai desequilibrar tudo, sabe? Não vai ter aula na universidade, porque tá muito quente. Falei esse ano, inclusive, aqui, eu mostrei uma foto de trabalhadores em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. No meio do dia, trabalhadores que trabalham no sol, né, que estão lá construindo uma estrada, arrumando um canteiro, enfim, pessoas que trabalham no sol. As empresas nos Estados Unidos estavam estacionando ônibus para que os funcionários pudessem entrar nos ônibus e passar quase metade do dia dentro do ônibus para ficar no ar-condicionado, porque era insalubre ficar fora do ar-condicionado. E aí, vai interferir em todo mundo. Você achava que a estrada lá perto da sua casa ia ficar pronta no mês que vem? Não vai. Opa, caímos aqui. Ah, esqueci de botar o carregador aqui. Ô, Pedrinho, vem cá. Me alcança um fiozinho aqui, ó. Senão esse negócio vai cair de novo. Aê, garoto, obrigado. Então, a coisa vai chegar em todo mundo, gente. Não é, né?
Cara, a pessoa achou que não ia dar problema, né? A pessoa ficava falando, emergência climática, tá bom, vai fazer um negócio lá não sei aonde, na China, vai ter um tsunami não sei aonde, tá chegando, entendeu? Tá chegando, infelizmente tá chegando. Olha, galera, notícia muito importante hoje, fiquei muito feliz ontem, a Maria Tereza Capra entrou em contato comigo para me dar essa notícia. Eu soube da notícia antes de ser publicada na imprensa e agora está publicada, devidamente publicada na imprensa. Vocês lembram da manifestação que teve na frente do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada na cidade de São Miguel do Oeste, no ano passado, no dia de finados, né? De pessoas na frente do QG do Exército, na frente de um tanque de guerra, na verdade, eu conheço muito bem a região, nasci e me criei lá, na frente do portão ali do Exército lá tem um tanque, né, estacionado lá, se eu não me engano é um cascavel, um tanque cascavel, e as pessoas, naquela imagem que nós vimos, estava todo mundo fazendo o sinalzinho aquele, né, o pessoal disse que estava rezando, né, estava todo mundo assim rezando, tá, fazendo o sinalzinho aquele. E aí muitas pessoas apontaram que aquilo era muito semelhante a um gesto nazista, né? Por quê? Há um contexto na história, obviamente. Era por acaso era a imagem da Madre Teresa de Calcutá fazendo? Se você visse a Madre Teresa de Calcutá fazendo um gesto assim, você ia achar que é um gesto nazista? Não, né? Obviamente não. Se você visse o Papa Francisco fazendo esse gesto, você ia achar que o Papa Francisco está fazendo gesto nazista? Não. Por quê? Porque na vida tem um negócio chamado contexto. Contexto importa na vida de todo mundo, né? Então, dentro de um contexto do bolsonarismo, de toda a ligação do bolsonarismo com o nazismo, documentada, vamos lembrar, eu fui o primeiro jornalista a publicar com a saudosa a professora, pesquisadora, doutora Adriana Dias, né, que nos deixou, infelizmente, esse ano, publicar a pesquisa da Adriana Dias, onde ela encontrou correspondências, e-mails enviados do Bolsonaro quando era deputado para grupos nazistas e neonazistas, brasileiros e portugueses. O Bolsonaro se encontrou com um neta de ministro do Hitler, tirou foto com sósia do Hitler. A ligação, o ex-ministro da Cultura, o Alvim, fez aquele vídeo célebre imitando literalmente a cenografia, o texto, um texto do Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler. Então, há uma ligação do bolsonarismo com o nazismo. Quem é bolsonarista e não gosta disso, vai continuar não gostando. Eu sempre falo, a gente não gostar dos fatos não faz com que os fatos desapareçam. Então, você pode continuar bolsonarista. Problema seu, não tem problema nenhum. Mas saiba que a linha ideológica que você defende é uma linha ideológica filonazista. Nazista. Ligada com o nazismo, hermanada com o nazismo. Não importa se você gosta disso ou não. Aliás, se você não gosta, você podia mudar de ideia, né? Podia mudar de linha ideológica, inclusive. Mas tem gente que diz que não gosta, mas lá no fundinho é capaz de gostar mesmo, né? Aí teve aquela imagem, todo mundo viu aquilo espantado. Eu fui uma das pessoas que me espantei por aquilo. O contexto, aliás, nos levava a crer que aquilo de fato era um gesto nazista, porque um dia antes tinham sido encontrados, publicados, colados em postes e muros da cidade de Descanso, muito próxima a São Miguel do Oeste, cartazes nazistas, atenção, cartazes nazistas, cartazes que foram copiados na internet, impressos e colados, tá bom? Então, há um contexto para que qualquer pessoa olhasse aquilo e falasse, isso aqui é uma saudação nazista, né? Ou que remete muito ao nazismo. A vereadora da cidade de São Miguel do Oeste, a Maria Tereza Capra, foi uma das pessoas que se levantou em relação a isso. Inclusive, única vereadora de esquerda da Câmara Municipal de Vereadores, né? E agora, o TJ de Santa Catarina restitui o mandato da vereadora cassada por criticar o gesto nazista. A 5ª Câmara do Direito Penal, do Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suspendeu ontem o ato da Câmara Municipal de Vereadores que cassou o mandato da vereadora Maria Tereza Zanella Capra após ela criticar gesto nazista feito por bolsonaristas em manifestação. A decisão também determina que a vereadora retorne ao cargo com o pagamento dos vencimentos atrasados até que o mérito do caso seja analisado. Venceu a divergência aberta pelo desembargador Wilson Fontana, que foi acompanhado por Arthur Geniken Filho.
A relatora Denise de Souza Luiz Frankowski ficou vencida. Capra teve o mandato cassado em 4 de fevereiro por quebra de decoro parlamentar após repudiar um gesto feito por bolsonaristas em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Tá errado aqui, não é mecanizado. Base do Exército de São Miguel do Oeste. Na ocasião, os bolsonaristas fizeram um gesto com o braço e a mão estendida para frente enquanto cantavam um hino nacional. Capra foi cassada sob o argumento de usar as redes sociais para propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e o município de São Miguel do Oeste o crime de fazer saudação nazista e de ser berço de célula nazista. Em março, ela acionou a justiça. O Tribunal de Santa Catarina dá uma decisão paradigmática. Temos que dar um basta nessa coisa das câmaras de vereadores por terem maioria, acharem que podem caçar quem quiserem, disse aqui o jurista Lênio Streck, que participou também da defesa, né? Então, é isso. Tá bom? Detalhe, tem vereador de São Miguel do Oeste que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos. Esses ninguém fala em cassação. Curioso, né? Isso não é quebra de decoro. Não. A pessoa está sendo investigada por tentar um golpe de Estado, não é quebra de decoro. Normal, nada para ver aqui, circulando. Agora a Maria Tereza Capra vai voltar, né? Vai descer a escada da novela, né, o Pedro Falcão? Sabe quando a pessoa está no último capítulo da novela, desce a escada, bem devagarinho, câmera lenta, né? Toca uma música. Que música pode tocar, Pedro Falcão? Pode ser essa, será? Carruagem de Fogo? Não? Não sei. Não? Não. Tá bom. Também não precisa tocar música nenhuma, se não quiser, né? Dá um clima, né? Dá um clima, né? Né? Câmera lenta, assim, descendo. Pode ser. Tem gente que não vai engolir, né? Tem gente que não vai engolir. Aliás, me ameaçaram de processo coletivo, porque eu divulguei a imagem na época, sabia, Pedro Falcão? Criaram um grupo na cidade. As pessoas acham que eu não sei das coisas, né? Porque muitas vezes eu não falo, né, o Pedro Falcão? Mas assim, gente, o meu trabalho literalmente, desde 1997, né? Eu nunca lembro direito quando é que eu comecei, se foi 96, 97, eu acho que foi 97. Desde 1997, gente, o meu trabalho, sabe qual que é? É saber das coisas. Tá? Então, quando vocês aí montam grupinho de zap lá em São Miguel, para reunir gente, então assim, eu sei quem tá no grupinho, eu sei o que fala de mim, sei tudo, gente, né? Sei. Meu trabalho é saber, né? Juntaram um grupo grande lá e fazer um processo coletivo contra mim. Não sei se já entraram. No meu íntimo, fico torcendo para que façam. Gostaria muito de debater. Gostaria muito de ir nessas audiências. Muito. Seria uma oportunidade incrível. Acho que se desistiram da ideia, né? Acho que alguém de boa consciência demoveu as pessoas de fazerem isso. Mas, gente, força. Bora lá. Vamos lá. É uma audiência que, assim, eu sonhei várias vezes deitado na cama o dia da audiência. Que roupa que eu vou vestir. Refletir no banho. Refletir. Primeira coisa que eu vou falar. Tá montado já, tá bom, pessoal? Não se puxa. Vamos lá. Bora. Aproveita que é sexta-feira. Vai. Parabéns para Maria Tereza Capra. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. MP denuncia 5 suspeitos de matar mãe Bernadette na Bahia. O Ministério Público da Bahia denunciou 5 pessoas investigadas por suspeita de participação no assassinato de mãe Bernadette Pacífico Moreira, líder do quilombo Pitanga de Palmares, localizado entre as cidades de Simões Filho e Candeias, na região metropolitana de Salvador. Conhecida como mãe Bernadette, a Yalaorixá é ex-secretária de Promoção de Igualdade Racial de Simões Filho, foi morta a tiros em 17 de agosto desse ano. Segundo testemunhas, 5 criminosos invadiram a comunidade, fizeram parentes dela reféns e executaram a líder quilombola. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os 25 disparos que atingiram mãe Bernadette foram efetuados por 2 motociclistas
que usavam capacetes para dificultar o reconhecimento. Nessa segunda-feira, integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO da Bahia, denúncia contra Arielson da Conceição Santos, Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos e Idnei Carlos dos Santos de Jesus. Os 5 são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima. Bom, vamos lá. Vamos falar rapidamente o que aconteceu ontem. Ó, tá todo mundo acompanhando, claro, essa imensa polêmica vazia do negócio do Flávio Dino que recebeu o Comando Vermelho. Porque a conclusão que queriam chegar é essa, né? Vamos entre nós aqui, os editores do Estadão, aliás, vamos falar bem claramente aqui, a editora do Estadão, né? A editora do Estadão, da sucursal de Brasília, queria que as pessoas chegassem a essa conclusão. Me parece que isso é bastante evidente, né? Flávio Dino recebe o Comando Vermelho, tá bom? Essa é a conclusão. Ninguém que trabalha com informação, nenhum jornalista, ninguém que trabalha com notícia, tem a menor dúvida sobre a maneira como as pessoas leem a imprensa, tá bom, gente? Não é ciência complexa, não é física quântica, não tem nada, né? Assim, ó, qualquer pessoa que trabalha 1 ano numa redação vai entender como funciona a cabeça do público, tá bom? A partir do momento que você coloca Ministério da Justiça recebeu dama do tráfico, condenada, casada com o fulano do Comando Vermelho, não sei o quê, a maneira como as pessoas vão decodificar essa notícia, as pessoas, elas simplificam as notícias, tá bom? A gente simplifica a nossa vida o tempo todo. A nossa tendência no nosso dia a dia é simplificar a vida. Ninguém gosta de tornar as coisas mais complexas de graça, né? Então a gente vai simplificando, a gente vai reduzindo. E no mundo onde a gente vive, e no país onde a gente mora, onde boa parte das pessoas são analfabetos funcionais, infelizmente ainda até hoje, né? Melhorou muito nos últimos anos, mas infelizmente até hoje não consegue ler e decodificar um texto de complexidade média. Então, o que as pessoas fazem? Elas leem essas manchetes todas que saíram por aí, né? E elas vão entender o seguinte: o Flávio Dino está negociando com o Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Essa é a conclusão da notícia, tá bom? E vamos lá, gente. Eu falei ontem no ICL Notícias, primeira edição. Se o Flávio Dino, o que seria uma impossibilidade absurda, porque todo mundo conhece o Flávio Dino e sabe quem ele é, mas assim, na impossibilidade absurda, no mundo invertido, lá no Upside Down do Stranger Things, se o Flávio Dino do Upside Down tivesse recebido uma líder do Comando Vermelho no Ministério da Justiça para negociar com o Comando Vermelho, obviamente eu estaria falando sobre isso agora aqui. Alguém tem alguma dúvida? Que simplesmente as pessoas iam ignorar a notícia, tá? Só que como eu sempre falo todas as manhãs aqui, de modo muito republicano, né? Muito cândido, ninguém aqui é otário, né? Tá bom? Vamos falar a coisa, né? Ninguém aqui é otário, né? A gente fica muito republicaninho, às vezes. Não, vamos veja bem, vamos cortar o veja bem hoje aqui, tá bom? Ninguém que trabalha com notícia teria qualquer dúvida sobre a maneira como as pessoas iam receber aquela notícia. E claro, a notícia joga água no moinho da extrema-direita, que imediatamente pega a notícia, reempacota e manda para o Brasil inteiro como Flávio Dino recebe líder do Comando Vermelho. Alguém tinha alguma dúvida de que seria diferente? Eu não posso saber se foi feito de propósito ou não. Tá bom? Agora, dúvida como vai sair, pelo amor de Deus, o estagiário do Estadão poderia chegar e falar, gente, realmente isso aqui as pessoas vão ler desse jeito. Não há dúvida. Nenhuma, né? Muito bem. A matéria foi do jornal Estado de São Paulo. Já falei sobre isso ontem, já falei sobre isso anteontem, já falei sobre isso na segunda-feira, tá bom? Já tá falado, como diz o meme, né, Pedro Facão? Já foi dado risada, já tá tudo certo. Beleza. Fui lá para a capa do Estadão hoje para ver se a matéria está na capa do Estadão ainda, tá bom? Procurei, não está mais. Desapareceu. Não tem mais em nenhum lugar da capa do Estadão. Tem 1 milhão de notícias aqui, vai descendo, descendo, descendo. Não tá mais aqui a dama do tráfico. Sumiu, condenada do Comando Vermelho, desapareceu. Comando Vermelho, Flávio Dino, tráfico, Ministério da Justiça, já era, se foi, sumiu, né?
Por que isso aconteceu? Eu não sei, mas eu posso imaginar. Eu posso imaginar por que isso aconteceu. Porque o ICL Notícias, na sua lida diária de Davi contra Golias, ontem, principalmente ontem, né, claro, nós literalmente derrubamos a matéria do Estadão. Acabou a matéria do Estadão. Eu fiz uma longa explicação ontem, aliás, um vídeo de 14 minutos que gerou um corte que está nas redes sociais. Só no Twitter, pelo que eu vi hoje de manhã, quase 300 mil pessoas já viram, só no Twitter. Só no Twitter. 300 mil pessoas já viram o corte. Eu expliquei por A mais B por que a matéria do Estadão não deveria sequer ter sido publicada. Resumidamente, porque quando visitou o Ministério da Justiça, em março e maio, a tal da dama do tráfico não era condenada a coisíssima nenhuma, a zero coisas, nenhuma condenação. Não haveria possibilidade dela ser barrada na tal da reunião, porque ela não tinha nenhuma condenação judicial, zero. Pelo contrário, 4 meses antes da visita, ela tinha sido absolvida pela justiça, em primeira instância, por ausência de provas. Muito bem, fizemos isso. Sumiu a matéria, não tem mais nada aqui, desapareceu, não se fala mais no assunto. Acabou, né? É estranho, posso imaginar que tenha tido algum efeito o trabalho que a gente fez ontem. Posso imaginar? Não, obviamente teve efeito. Teve efeito, inclusive, na cobertura da imprensa no geral, porque vários colegas jornalistas estavam falando a coisa num tom, depois que a gente alertou, né? O tom mudou. Jornalistas excelentes, eu não estou falando que as pessoas erram por 1 milhão de motivos. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? E aí fomos lá, o ICL foi lá e ajudou todo mundo a saber a real. De novo, gente, eu vou repetir pela 1000ª vez. Se o Ministério da Justiça tivesse recebido uma pessoa condenada por tráfico e associação ao Comando Vermelho, seria, sim, de fato, um problema. Poderia eventualmente não ser se a coisa fosse muito bem explicada. Eventualmente você pode receber condenados pela Justiça? Ué, poderia, por que não? O CNJ recebeu essa senhora também. Quem é o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça? O ministro Luiz Barroso. Por que o Estadão não cobrou o Barroso a semana toda? O CNJ recebeu a mesma pessoa, na mesma data, nos mesmos dias lá, que o Ministério da Justiça. Por que é que o Estadão não passou a semana inteira batendo no Barroso? A Câmara, em Brasília, recebeu a mesma pessoa nas mesmas datas que o Ministério da Justiça e o CNJ. Por que é que o Estadão não passou a semana inteira batendo em Arthur Lira? Eu estou fazendo perguntas aqui simples. Não me parece que estou ofendendo ninguém, ofendendo a editora do Estadão, ofendendo o repórter. Estou fazendo perguntas simples. Se a pessoa visitou o CNJ, o Ministério da Justiça e a Câmara, por que é que o foco ficou apenas em Flávio Dino? Parece perseguição? Parece. Eu não posso saber a intenção da editora, dos editores da casa, principalmente a editora de Brasília, né? Que todo mundo sabe quem é, chama-se Andresa Matais. Não posso saber a intenção. O que eu posso fazer aqui são algumas conjecturas. Ora, se ela esteve no CNJ, na Câmara e no MJ, por que é que o MJ virou o único e exclusivo foco das matérias? É uma coisa. Alguém foi perguntar para o ministro Barroso? Alguém pressionou o ministro Barroso? Por que não pressionaram o ministro Barroso? Que, aliás, é o presidente do STF. Por quê? Por que não estamparam manchetes enormes aqui? Barroso, né? CNJ recebeu ministro Barroso é o responsável pelo... Por quê? Sumiu. A matéria sumiu. Bom, ontem nós desmontamos a matéria, tá bom? Desmontamos. Aliás, já falei do repórter ontem, o André Schauders, que é um dos repórteres, excelente repórter, não acho mesmo que tenha passado por ele essa questão. Não acho mesmo, tá bom? Acho que ali os caminhos são outros. Os caminhos são bem outros, inclusive, né? E aí,
finalmente começa a aparecer a verdade. Vejam aqui, matéria do UOL. O UOL conseguiu entrevistar a tal da moça lá, né? A Luciane Farias, né? Que é a esposa do tal do Clemilson dos Santos Farias, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho lá no Amazonas. Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Se ela for do Comando Vermelho, ela que seja julgada, condenada e presa. Eu não sou advogado dessa senhora, não a conheço, não tenho nada a ver com ela, tá? Se ela for do Comando Vermelho, ela que seja julgada, condenada e presa. Nessa ordem, porque é assim que funcionam as coisas, para mim, para vocês e para ela. Se qualquer um de nós aqui tiver envolvido em algum crime, nós precisamos ser investigados, indiciados, denunciados. A denúncia precisa ser aceita pela justiça. A partir desse momento, a gente tem que exercer o nosso pleno direito de defesa. Eventualmente, podemos ser condenados em primeira instância. Podemos recorrer. Se formos condenados aí em segunda instância, ainda eventualmente pode haver recurso em tribunais superiores. E depois do trânsito em julgado, seremos considerados criminosos. É assim que funciona para a dona Luciane, para o seu Leandro, para o seu Pedro e para vocês. Tá bom? Então, deixando bem claro. Agora, depois do efeito ICL, isso é de fato um efeito ICL, começa a aparecer lá no meio das matérias a informação de que, na verdade, né, a coisa não é bem assim. Olha aqui, ó. A fulana, essa foi absolvida. Vamos lá aqui levantar. Uma pena que está lá no meio da matéria e que ninguém vai ler, né? Mas a gente vai ler aqui, ó. Em 25 de janeiro de 2022, o casal foi absolvido em primeira instância. Informação crucial, que tinha sido meio, né, deixada de lado. A sentença foi modificada em 8 de outubro desse ano, em segunda instância, que condenou Luciane e Clemilson. E aqui a informação principal. Essa informação aqui teria capacidade para fazer com que a primeira matéria do Estadão não existisse. Ou fosse completamente diferente. Porque o Estadão deu na matéria, o Ministério da Justiça recebeu condenada por associação ao Comando Vermelho. Aqui está a informação lá no UOL. A decisão judicial ocorreu após a visita de Luciane aos eventos de Brasília. Essa foi a informação que nós trouxemos aqui. Nós trouxemos. Agora ela começa a aparecer lá no meio das matérias, né? Tá lá perdida, tá aqui, ó. Né? Eu tive que colocar um escafandro, Pedro Falcão, para mergulhar na notícia aqui, né? Escavar bem. Né? Tive que pegar uma picareta, mas cheguei lá no meio dela, todo sujo, todo cagado, cagado não pode essa hora, né? Não, todo sujo. A próxima que tu ia falar não podia. Agora foi. Tá lá, apareceu o Margarides. Não é mole, né, o Pedro Falcão? E aí, vamos ver se será que o Estadão tem alguma intenção de fazer uma errata, como se chama, né? Dizer um erramos, corrigir a rota, aquela coisa toda? Não sei publicamente. Agora, ontem, lá no meu Twitter, eu publiquei. Isso aqui é um e-mail que os diretores do Estadão, diretores de redação, de jornalismo do Estadão, mandaram internamente para os funcionários, para os jornalistas, tá? Então, isso aqui é um e-mail reservado à redação do Estadão. Isso aqui não é uma coisa que foi publicada para o público. E aí eu recebi isso de uma fonte anônima, não posso dizer quem é que me mandou, né? Aliás, muito obrigado. Podem continuar me mandando coisas, tá, gente? Manda que o papi gosta. Vamos lá? Caros colegas, dizem os diretores do Estadão aqui para os colegas jornalistas. Esse e-mail foi mandado ontem de manhã às 10h55 da manhã. Como vocês já sabem, estamos padronizando e aperfeiçoando nossas regras de jornalismo para melhorar a qualidade do conteúdo que produzimos.
apresentamos a seguir as novas orientações que passam a valer a partir de agora. Ou seja, antes, atenção às palavras. Antes, essas orientações não valiam. Elas passam a valer a partir de agora. Atribuição de crimes. As reportagens do Estadão não podem imputar crimes a pessoas com base na apuração de outros veículos ou simplesmente em off. Off é quando alguém fala uma coisa para você, mas diz, não publica o meu nome. Estou falando, mas não pode publicar meu nome. Isso é um off, tá? Off the record. Não gravado, é um não gravado, tá? Na maior parte dos casos, não temos como checar a qualidade da apuração dos concorrentes. Se eles erram, erramos também. A mesma coisa com fontes anônimas. Se elas falham, a falha passa a ser nossa. Vamos lá para a segunda página desse negócio aqui. Que eu separei tudo. Para não deixar dúvida. Para não pegarem no meu pé. Vamos lá de novo. Diz aqui, reforçamos que nossos profissionais devem ser extremamente cuidadosos em reportagens que atribuem crimes a pessoas, empresas, entidades. Portanto, a regra geral é, no Estadão, a imputação de crime só pode ser feita com acesso da nossa reportagem ao inquérito sobre o caso. Se não for possível ter a cópia do processo, ao menos uma leitura atenta com a anotação do número do inquérito ou documento equivalente para a nossa segurança. Então essa é a regra que passa a valer no Estadão a partir de agora. Pela comunicação interna, antes não valia. Antes podia imputar crime sem ter acesso ao inquérito. Não, sinceramente, estou pegando no pé? Acho que não, né? A regra passa a valer a partir de agora. Então, pela lógica, essa regra não valia antes, né? Então, isso aqui é o famoso erramos. Mas é um erramos feito de outra maneira, mandado só para os funcionários, não foi tornado público. Quer dizer, foi tornado público porque eu tornei público. Ai, Leandro, como você é, né? Como você é, né, Leandro? Não tem condições você. Não tem condições você. Vou fazer uma correção aqui, tá? Para os diretores do Estadão. Que não os conheço. E também não importa se eu conheço ou não, né? Esse programa aqui não é feito para fazer amigos. Vamos lá. Isso aqui tá errado, tá? Você não pode, atenção, tem muito jurista, advogado, doutores que nos acompanham aí e vão concordar comigo. Você não pode imputar crime a uma pessoa, empresa ou entidade com base em inquérito. Você só pode imputar crime a uma pessoa, empresa ou entidade com base em sentença, transitado em julgado. Inquérito não é um instrumento que vai dar para ninguém subsídios para imputar crime a uma pessoa. Até porque o inquérito, no final do inquérito policial, ele será submetido ao Ministério Público. E o Ministério Público pode escolher não oferecer denúncia, porque o inquérito pode ser inconsistente. Então, inquérito, gente, é fase de investigação. O inquérito, inclusive, pode terminar e a própria polícia pode não submeter o inquérito ao Ministério Público. Por quê? Porque fez o inquérito, fez a fase de investigação e chegou à conclusão que não há elementos para mandar isso para o Ministério Público. Então, isso aqui está, para além de tudo, errado. É inconsistente. Vamos de novo. Inquérito, denúncia, processo, sentença. Você só pode imputar crime a alguém com base na sentença. Quando o juiz fala culpado, inocente. E esperando o trânsito em julgado. Tá? Então, é importante nova regra, porque antes nem isso não tinha, aparentemente, é o que está escrito no e-mail, né? Mas, além de tudo, a nova regra está errada. Eu se divirto. Tá bom, gente? Ó, parabéns para todo mundo aí, parabéns para nós, parabéns para todo mundo que acompanhou também essa saga, né?
Para quem quiser ver a explicação que eu dei ontem, tá aqui, ó, lá no site iclnoticias.com.br. A grande imprensa fabrica uma crise envolvendo o Ministério da Justiça. Tá aqui, tem um vídeo, tudo lá bonitinho, ó, tá aqui o vídeo. Ontem eu estive ao vivo lá no estúdio do ICL em São Paulo, roubei uma camisa do César Calejon, tá ali a camisa, né? Ficou muito bem em mim, aliás, viu, César? Se quiser, final do ano, Natal, pensar uma coisa, tá sem ideia, pode ser, né? Tô aceitando. Ficou bacana a camisa, né? Tá ali então, tá explicado, tá bonitinho, tá lá. Para quem quiser, está lá no site do ICL, né? Para quem não sabe, o ICL tem um site, né? Todo mundo sabe, mas só para reforçar, que estreou 3 semanas atrás, o iclnoticias.com.br, e essa matéria aqui então tá na capa do site. Vamos lá, manchete principal da Folha de São Paulo de hoje. Arthur Lira consegue reintegração de posse em área que nunca declarou a Justiça Eleitoral. Vejam que beleza. Manchete da Folha hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, obteve na Justiça de Pernambuco ordem de reintegração de posse de uma área rural que ele diz ser sua, mas que nunca constou em sua lista de bens encaminhados à Justiça Eleitoral. A fazenda fica no município de Quipapá, e uma pequena parte dela é reivindicada por poceiros que afirmam ter direito de permanência. O imbróglio foi revelado pela Folha em 2022 e em agosto desse ano o deputado conseguiu medida para tirar os ocupantes do local. A informação foi publicada pelo site De Olho nos Ruralistas. Quem quiser mais detalhes sobre isso, gente, mais um escândalo de Arthur Lira, a gente não cansa de repetir. Vamos bater nisso aqui até que tenha, né? Também depois que não tem mais, né? Vai chegar uma hora que não tem mais escândalo do Arthur Lira, né? Não posso imaginar que o homem, né? Mas assim, tem bastante ainda, pelo visto, né? Quem quiser ler essa série de reportagens, ela está publicada no site do ICL Notícias. O site De Olho nos Ruralistas é parceiro do ICL Notícias. Então, tá toda a série publicada lá no site, tá? Todas as matérias. Não vai dar tempo de ler aqui, claro, porque são matérias extensas, mas quem quiser é só procurar no site. Vamos lá então, ó, notícia bem triste hoje, né, gente? Brasileiros repatriados de Gaza pedem proteção da polícia após ataques xenofóbicos. Matéria assinada pelo Nicolás Satriano, lá no ICL Notícias. Como se não bastasse o sofrimento, o sofrimento de fugir de uma guerra, brasileiros que sobreviveram aos bombardeios na faixa de Gaza e foram repatriados passaram a ser alvos de ataques de ódio no Brasil. Hassan Rabi, de 30 anos, que por ter acessado uma internet mais estável, acabou ganhando notoriedade ao ser entrevistado por meios de comunicação do país, recebeu mais de 200 mensagens xenofóbicas nos últimos 5 dias. Hassan está há somente 3 dias em solo brasileiro. Ele foi um dos 32 brasileiros resgatados pelo governo federal em Gaza. A advogada Thalita Camargo afirmou ao ICL Notícias que pediu ao Ministério dos Direitos Humanos proteção para Hassan e para a família dele. A solicitação, segundo ela, foi feita na manhã da quinta-feira. Até a última atualização da reportagem, o Ministério ainda não havia dado a resposta à petição. Mas quero crer que vai dar um ok, obviamente, né? Mesmo assim, de acordo com o advogado, a proteção ofertada pela pasta não inclui, por exemplo, escolta policial. Outra necessidade indicada pela representante é suporte psicológico para a família. A advogada também disse que está montando uma equipe com outros juristas que vão reunir provas e tentar, junto ao Ministério Público de São Paulo, a abertura de procedimentos cíveis e criminais para amparar Hassan. De acordo com a advogada, podem ser atribuídos aos agressores os seguintes crimes: injúria racial, calúnia e também difamação. Nisso a imprensa também, de novo, né? É inacreditável, assim. Pegaram 3 posts que o Hassan postou lá em 2015, sei lá eu onde, quando tinha um monte de bomba caindo na cabeça das pessoas na cidade onde ele morava. O Hassan nasceu em Gaza. Aí o Hassan foi lá no Facebook e postou, tem que fazer não sei o que mesmo, tem que tacar fogo em ônibus, não tem que não sei o que. Foi lá no momento de raiva, postou, né? Eu queria ver vocês que ficam publicando essas matérias, caçando picuinha. O cara acabou de sair de um lugar onde 11.500 pessoas foram assassinadas. Vizinho dele, primo dele morreu, tia dele morreu, a mãe do Hassan, a mãe desse cara, a mãe do Hassan, tá aqui ele, ó, pra gente humanizar as pessoas. A mãe desse cara aqui tá em Gaza, até agora.
As duas irmãs dele estão em Gaza. Até agora, a mãe dele é uma idosa. A senhora. As duas irmãs dele estão em Gaza, até agora. Para quem não sabe, Gaza segue sendo bombardeada, tá? E aí você gastar tempo para lá pegar o que o cara postou no Twitter em 2015 para de novo, vou falar a mesma coisa, jogar água no moinho da extrema direita. Gente, tudo no mundo tem consequência. Tem jornalista que se acha tão neutro, se acha tão neutral, né? Tão asséptico, tão limpinho, tão bonitinho, que pode publicar qualquer coisa e o que acontece a partir daquilo não é problema do jornalista. Ora, é assim. Ora, me desculpa, mas é assim, tá bom? Você tem 24 horas no seu dia. Usa um pedaço para dormir, um pedaço para comer, um pedaço para jogar videogame, um pedaço para brincar com seu filho, e o resto usa para trabalhar. O tempo que você usa para trabalhar, você escolhe como vai usar. Então pode escolher ir lá fazer uma matéria sobre uma coisa importante ou pode escolher ficar chafurdando no Facebook de um cara que acabou de fugir da morte, acabou de escapar de ser morto, ele e essas pessoas estavam aqui, numa dos piores massacres que a gente já viu, que está acontecendo em Gaza nesse momento. Mas a pessoa vai fazer o quê? Vamos lá, cavocar o Facebook do cara para dar munição pro Nicolas Ferreira falar do Hassan. Vamos lá, claro. Claro, eu me formei para isso. Não, vou usar o meu diploma para isso. É dose, né, gente? Mas não é notícia que ele tenha dito que queria queimar um ônibus em Israel, não sei quem, em 2005. Bom, você defina se é notícia ou não. Eu não concordo que ele tenha dito isso, mas eu consigo analisar o contexto, né, evidentemente, e consigo analisar o momento que essas pessoas estão vivendo. A pessoa acabou de escapar de ser morta. Vamos se colocar um pouquinho no lugar das pessoas e entender a consequência do que a gente faz. Que a partir do momento que a gente fica dando trela para isso, que não tem importância nenhuma, porque ele não cometeu nenhum atentado, ele não fez nada, ele foi lá no Facebook e falou uma zerda. Nossa, que zerda que falou. Pois é, tudo bem. Não devia ter falado, tudo bem. Mas qual o grau de importância disso no contexto geral das coisas? O quanto isso vai afetar a vida desse cara que já tá mega traumatizado, ele e todas essas pessoas que fugiram de um bombardeio. A mãe do cara tá lá ainda, gente. As duas irmãs do cara estão lá ainda. Isso não conta. Nada disso conta. Nada disso importa. Então, que tipo de jornalismo a gente está fazendo? A gente está pensando em fazer um jornalismo humanista, de fato, uma coisa assim, ou é assim a qualquer coisa? Dane-se. Dane-se as consequências. Então é um jornalismo de fato inconsequente. É dose, né, cara? É dose gastar tempo com isso, né? Bom, a PF vai investigar as ameaças e, para variar, a Carla Zambelli, ó, parabéns, viu, quem publicou as matérias, viu, ó. Parabéns, viu? Jornalismo Zambelli, tá? Tá aí, o jornalismo Zambelli, para vocês que gostam de falar nisso. Não, mas é isento, mas a gente tem que falar, mas ele fez, mas é isento. Então tá bom, tá aí a isenção de vocês. Jornalismo Zambelli, Carla Zambelli adorou esse jornalismo de vocês. Incrível. Super importante lá pegar um post do cara de 2015, quando Israel tava metendo bomba em Gaza, e botar isso numa manchete enorme para fazer fogo. Ótimo, incrível. Nenhuma consequência. Né? Então o jornalismo Zambelli tá de parabéns, Carla Zambelli adorou. Serão investigados os ataques contra eles, né? Bom, gente, vamos lá então, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Aqui, vamos lá, ó. O André Mendonça deu aval lá no Supremo, né, a uma denúncia dos irmãos Weintraub contra Eduardo Bolsonaro. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu aval à denúncia de crime de injúria e difamação apresentado pelos irmãos Abraham e Arthur Weintraub contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A decisão do magistrado, dessa terça-feira, deu andamento à queixa após 18 meses sem movimentação. Relator do processo no STF, Mendonça exige explicações no prazo de 15 dias sobre uma frase dita por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais em abril de 2022. Na época, o parlamentar citou os irmãos Weintraub como filhos da...
Não sei se a gente pode falar, né? Porque é capaz do YouTube derrubar o programa, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, vamos lembrar, os Weintraub foram ministros do Bolsonaro, né? O Abraham Weintraub foi ministro da Educação. Pois é. Vocês lembram dessa? Lembra dessa época, Pedro Falcão, que o Weintraub era ministro da Educação, né? Então, aí no meio do caminho, tá acabando nosso tempo já aqui? Tudo bem, tô ligado. No meio do caminho deu problema, deu PT, né? Deu PT, perda total, né? E aí brigaram e o Eduardo foi lá e chamou os caras de filho, né? Por criticarem uma decisão do então presidente Jair Bolsonaro, pai do deputado. A gente tá na guerra e o cara me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido indulto, e blá, 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 e blá, 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 isso aqui porque o Bolsonaro soltou umas pessoas no indulto, né? O Bolsonaro que tanto criticou os indultos. Eduardo Bolsonaro que tanto criticou os indultos, o pai foi lá, deu um indulto, o Weintraub foi lá e cobrou coerência do Bolsonaro. Vem cá, o senhor criticava indulto e tá indultando pessoas, né? Como que é esse negócio aí? E o Eduardo Bolsonaro foi lá e chamou o homem de filho daquela coisa, né? Ai, que beleza. Bom, só pra gente fechar, né? O programa num alto astral hoje aqui, precisamos encerrar nossa rede. Eu não tenho como não lembrar do clássico meme de rede social sempre que eu vejo esse tipo de notícia de bolsonarista se digladiando, né? É esse aqui, né, o Pedro Falcão? Né? O patinho comendo sanduíche, né? Briguem, desgraçados, briguem. Para mim pode continuar, viu, gente? Pra gente o circo sempre vale a pena, né? Enquanto vocês não estiverem no comando do país, atrapalhando a vida dos outros, fazendo com que as pessoas não tomem vacina, tá tudo valendo a pena, né? Bom, galera, o programa de hoje tá acabando. Eu quero, antes de mais nada, dizer tchau para o pessoal que nos acompanha pela TV Quirumurê, pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Muito obrigado pela companhia. Hoje é sexta-feira. A gente está de volta na segunda-feira, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Tá bom? Muito obrigado e tchau para vocês. E a galera que nos acompanhou até o fim, ô Pedrinho, muito obrigado também pela audiência, né? Muito obrigado para quem compartilha o nosso link, é muito importante. Então, agora, finalzinho do programa, quem tiver um tempinho, conseguiu dar uma respirada por aí, pega o link do programa na rede social que você está acompanhando, principalmente no YouTube, que é onde a gente consegue concentrar um pouco mais a audiência, né, gente? Apesar das várias críticas que podemos e fazemos em relação ao YouTube aqui e outras redes, né? Mas quem puder, por gentileza, pega o link, manda aí nos grupos, no Zap, no Telegram, publica no Instagram, no Twitter, onde, né, no Facebook, coloca lá, espalha, porque é importante cada vez mais que as pessoas possam acompanhar este e os outros programas do ICL. O ICL Notícias primeira edição está começando daqui a 2 minutos e nós temos programação aqui pela manhã até às 11h30 da manhã ao vivo e depois voltamos com a nossa programação ao vivo às 5 horas da tarde até às 8h30 da noite. Tá bom? Muito obrigado, sextou, até segunda-feira e tchau. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem, o documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.